A gente fez uns ajustes nas projeções que são muito positivos, são muito interessantes, porque nós aumentamos a projeção de PIB e diminuímos a projeção de inflação. Em situações normais, mais PIB, se tem mais pressão de demanda, a inflação pode ficar pressionada, né? Ou um cenário para a inflação ser mais baixa, você teria que ter tido uma deterioração do mercado de trabalho e do PIB. E não é isso que está acontecendo, é mais PIB e menos inflação. Em que situação isso acontece? Isso acontece em situações de choque de oferta positivo, ou seja, os juros ali está olhando para a demanda está aquecida, mas você tem uma onda muito forte de oferta, né, de produção adicional, de queda de custos de produção, que jogam a inflação para baixo e melhoram até o ambiente de crescimento. Que choque de oferta é esse? Olha, tem para diversos lados. Produção de alimentos no mundo, no Brasil em particular, mas no mundo em geral, muito forte esse ano. Então a gente faz uma varredura ali de todos os índices de preços de alimentos no atacado, né, que os produtores recebem, despencando. Né, grãos, açúcar, cacau, muito forte essa tendência de deflação de alimentos, que já aconteceu no ano passado. No ano passado a gente começou o ano achando que a inflação de alimentos ia ser 6, 7, foi 0. Né? E esse ano já está um pouco negativo. Então esse primeiro choque de oferta. Segundo, uma inundação de produtos baratos chineses, industrializados de boa qualidade. Então isso ajuda também a trazer a inflação de industrializados para baixo e a própria valorização da taxa de câmbio. Eu disse que agora há pouco o cenário internacional não deve ser mais favorável, ou seja, eu não acho que o câmbio vai cair para 5,20, 5,10, 5, mas só a apreciação que a gente já teve do ano passado e nesse comecinho de ano, que saiu lá dos 6 e pouco há um ano e meio atrás para 5,20, como você falou agora, também ajuda a trazer a inflação para baixo. Então é um ambiente mais favorável. As contas fiscais continuam com tendência preocupante, mas as metas esse ano devem ser equacionadas. O governo conseguiu aprovar medidas para aumentar a arrecadação no final do ano passado, então o fiscal para esse ano parece mais equacionado, né? E as contas externas também estão equilibradas, ou seja, é um quadro de economia, a foto aqui muito positiva. Agora, você falou, os detalhes são importantes. Como é que é o filme dessa economia? Acho que o cenário atual permite ao Banco Central começar a cortar juros, vai começar em março. A gente tem esse cenário já há bastante tempo, né? Meio ponto percentual de queda em março, acho que vai ser exatamente o que vai acontecer, e vai cortes graduais em abril, junho, julho, mas aí chegando no segundo semestre, a situação começa a ficar bem mais difícil de ler. Né? Primeiro, porque tem estímulos muito fortes para a economia para esse primeiro semestre. Né, transferência de renda, novos programas, desoneração de imposto de renda, isso pode fazer com que a economia volte a pressionar a inflação lá na frente. Esses choques de oferta que eu mencionei, eles são muito cíclicos. A gente está monitorando muito de perto o El Niño. Se a gente tiver um El Niño muito cedo, e for El Niño e não Laninha, que é aquele fenômeno climático, a gente pode ter problema na produção de alimentos no segundo semestre. Aí a inflação de alimentos sobe. Né? E, claro, como eu falei, o fiscal de curto prazo está equacionado, mas quando a gente tiver a tendência de crescimento das despesas, o arcabouço fiscal aqui não vai durar 1 ou 2 anos mais e a dívida continua crescendo muito. Então, reformas fiscais no início do ano que vem vão ser importantes. Né? Então, todos esses temas podem fazer com que o Banco Central tenha menos espaço para cortar juros no ano que vem, no segundo semestre, ou mais, dependendo de como esses temas se desenvolverem. Então, o que a gente tem visto é, curto prazo está ok, equacionado, talvez os mercados ainda andem um pouco nessa direção, mas olhando para frente está um pouco mais nublado, um pouco mais difícil de ler. Acho que a gente vai ter que ver o tempo passar.